Temos aí bomba do ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu estava até pesquisando títulos de vídeos do Plantão Brasil e eu percebi que nunca, desde que esse canal foi fundado, tivemos uma notícia sobre, olha, Barroso soltou uma bomba contra a extrema-direita. A primeira foi agora, essa semana, quando o Barroso aí manobrou ali para mudar quem é o relator do caso ali do Bolsolão, do orçamento secreto no STF. O Cássio Nunes foi sorteado o relator depois de uma manobra do Fachin. A Polícia Federal recorreu e o Barroso acatou e vai julgar isso aí. Então aí foi a primeira vez em 5 anos de canal que dizemos, ó, uma decisão aí do Barroso, não é do plenário do STF, ele é um dos 11, não, dele, fez alguma coisa efetiva contra a extrema-direita. E agora temos outra do Barroso. Ó, que coisa, hein? De onde menos se espera, vem aí pancada contra o Bolsonaro. O Barroso está em Davos, na Suíça, participando ali de discussões do Fórum Econômico Mundial. Muita gente vai para lá e não vai nem para falar de economia, vai para falar de outros assuntos também. E aí, o Barroso, na sua declaração, disse o seguinte, que o julgamento do Bolsonaro, aí, do golpe de Estado, vai ser célere e que ele vai pautar imediatamente. Assim que for possível, ele vai pautar. Vamos lembrar que esse julgamento ainda não aconteceu porque o Procurador-Geral da República está analisando ali os documentos da Polícia Federal para preparar a denúncia contra o Bolsonaro e os seus comparsas. Assim que for feita a denúncia, começa o processo no STF. Segundo o Barroso, ele vai pautar imediatamente. Diz mais, foi além o Barroso. Ele diz que quando acabar a produção de provas do processo, para quem não sabe, quando começa o processo, o STF, o Barroso vai pautar e o STF vai decidir se o Bolsonaro vira réu ou não. Vão decidir que sim, vai virar réu. Aí, todo o processo começa com a parte de produção de provas, que é quando o Ministério Público e as defesas pegam ali todas as provas que tem, alguns para tentar dizer que são inocentes, outros para acusar, e aí somam ao processo. Acabando essa fase de produção de provas, o Barroso disse que vai pautar imediatamente o julgamento do Bolsonaro para que ele já possa ser julgado, condenado e preso o quanto antes. Eu vi aí alguns jornalistas dizendo que seria um prêmio para o Bolsonaro ser preso antes da condenação e que por isso o STF está aí acelerando a condenação dele. Vai acelerar bem, viu? Isso aí que o Barroso está falando, acelera uns 2, 3 meses o processo e, consequentemente, a prisão. O fato é que eu não acredito que seja presente para ninguém ser preso antes. Se o Bolsonaro tivesse preso agora, não seria um presente para ele. Ele estar enjaulado, em vez de estar aí indo para Angra dos Reis lá, que é o lugar que ele mais gosta, ficar na praia, aí vai para Alagoas lá, em São Miguel dos Milagres, lugar que é um paraíso na terra, e fica lá. E se isso aí é algum tipo de pena, pô, meu Deus do céu, acredito que quase todos os brasileiros gostariam de ter uma pena dessas. Ficar aí indo para paraísos tropicais a aproveitar a vida, impune dos crimes que cometeu. Prefiro, então, dar esse presente aí, prende agora, então, STF. O fato é o seguinte, o Bolsonaro foi avisado que não tem o que fazer. Esse ano aí, ele irá para a jaula. Esse ano aí, com muita sorte, ele chega aí até agosto livre. Muita sorte até agosto ele tá livre. Se der alguma coisa errada para ele, antes ele já vai enjaulado. Lembremos que no dia 1º de fevereiro, o Alexandre de Moraes deve julgar aí um pedido de prisão preventiva do Bolsonaro. Por quê? Porque ele convocou o Jorginho Melo para depor. Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. E o Jorginho Melo vai depor agora no final de janeiro. Quem fez denúncia aí, o meu amigo Léo Bastos, da Rádio TV Repensar, pedindo aí o depoimento do Jorginho Melo, também pediu a prisão do Bolsonaro e do Valdemar. Por quê? Porque eles estão se comunicando ilegalmente. Tem ordem ali do STF que eles não podem se comunicar e, segundo o Jorginho Melo, eles se falam muito. E o Jorginho Melo deu detalhes ainda, falou que, olha, o que incomoda é que eles não podem conversar estando na mesma sala, ou seja, em locais separados conversam. E a ordem é que eles não podem conversar por nenhum meio, nem por meio de terceiros. Aí, difícil. Então, pode ser que se acelere bem as coisas. Bolsonaro foi avisado que tá ruim. Começou até a dar uma série de entrevistas em que ele diz aí que vai para cadeia. Deu entrevista e acabou ficando nervoso o Bolsonaro.
acabou falando de um caso que veio à tona na época da eleição, que era o caso em que o Bolsonaro deu entrevista numa rádio e ele disse ali que ele estava saindo de moto ali em Brasília, ele viu duas menininhas de 14 e 15 anos, olhou para elas, elas olharam para ele, pintou um clima e ele entrou na casa delas, que era uma casa de prostituição infantil. Olha só. E aí ele falou, ó, todas venezuelanas, viu como é a ditadura da Venezuela, o que acontece, só que o caso foi no Brasil, não foi na Venezuela, não importa a nacionalidade das meninas. Outra coisa, peraí, você pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos, e aí você entrou numa casa de prostituição. Tá muito estranho isso aí. Tá muito ruim essa história. Bolsonaro na época ficou bravo, tudo mais, e eis que ele foi dar entrevista, ele está desnorteado, e aí ele acabou falando do caso. Ele falou de um jeito tão ruim, ele foi tentar se defender, ele piorou tanto a história que até a repórter cortou ele. Nem a repórter aguentou escutar o Bolsonaro falar sobre o caso. Com vocês aí, o bandidão. Eu, na reta final, tirando de mim 1,5 milhão de inserções mentirosas, me acusaram até de pedófilo. Tudo bem com o clima, né? Eu estava com 30 segundos de assino e motocicleta. Aí pintou um clima, eu falei, tem esse tema aqui, pintou um clima, eu vou lá conversar. Não vou nem entrar nessa história. Eu vou, ele fala muito rápido, eu vou deixar mais devagar para você escutar as palavras que ele diz. Ele confessa que pintou um clima mesmo. 30 segundos de assino e motocicleta. Aí pintou um clima, eu falei, tem esse tema aqui, pintou um clima, eu vou lá conversar. Não vou nem entrar nessa história. Até a repórter falou, não vou nem entrar nessa história, meu. Você continua falando que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos. Para quem não lembra, a entrevista foi amplamente divulgada na época. E ele falou que pintou um clima com duas meninas de 14 e 15 anos que estavam arrumadinhas, bonitinhas, maquiadas. Aí fica difícil, né? Fica bem difícil. Nessa mesma entrevista, o Bolsonaro também falou que vai preso. Ele já está avisando os seguidores, ele vai preso. E aí ele começou a dizer que, olha, se eu pegar 30 anos de prisão, vai ter reação, hein? Vai ter retaliação. Quer dizer, ele já sabe que vai preso, ele só não tá sabendo quantos anos ele vai pegar. Aí, ó, com vocês o bandidão de novo. E rotular de golpista, quer me botar 30 anos na cadeia. Vai ter pressão de fora. Aqui Pode ter retaliação. Aqui é lógico que vai ter retaliação. Aqui, e a retaliação em que sentido? Porque, olha só, eu não vou dar palpite como o governo americano deve agir ou não. Aí a repórter fala, que tipo de retaliação que vai ter? Você tá ameaçando alguém, né, Bolsonaro? Você tá ameaçando a Suprema Corte do Brasil. Aí ele diz que não vai dar detalhe, não vai dar palpite como alguém deve agir. Ou seja, ele tá fazendo uma ameaça de algo que a gente sabe que não vai acontecer. Não vai ter retaliação nenhuma quando o Bolsonaro for preso. Mas ele acha que, ó, se pegar 30 anos vai ter, hein? Então até 29 tá liberado? Ótimo. Pode pegar 29, do jeito que ele tá mais pra lá do que pra cá. Daqui 29 anos, dificilmente vai estar aqui nesse mundo o Bolsonaro. Ou seja, vai apodrecer na prisão se ele ficar 29 anos lá. Pra mim tá ok, ó. Aceito aí 29 anos, se forem 29 em regime fechado. Não tem essa de, vai cumprir 1/6 da pena, e aí vai pro regime semiaberto, porque ele é idoso, e aí não sei o quê. Tem que cumprir tudo. Aí combinamos 29, 30 não. 30 vai ter retaliação, ó que coisa. Aí é difícil, né? Aí não pode. Então tá aí, batendo desespero. Porque perceberam o seguinte, todas as tentativas que o Bolsonaro tá fazendo nos bastidores para se salvar estão dando errado. A última, que foi do ano passado, era usar o Centrão para pressionar o governo Lula. E aí, obviamente, gabinete do ódio, bolsonarismo pressionam o Lula com fake news, baixa a popularidade do Lula, baixando a popularidade do Lula, os votos no Congresso ficam mais caros, e aí o Centrão ia enfiar a goela abaixo do Lula uma anistia. Esse era o plano do Bolsonaro com o Arthur Lira, que, vamos lembrar, o Arthur Lira fez campanha para o Bolsonaro, muito dificilmente o Arthur Lira não foi cúmplice disso tudo. Ele não estava ali na armação do golpe, mas o Bolsonaro sabia que precisava do apoio do Arthur Lira, e o Arthur Lira foi quem ali sustentou o Bolsonaro no poder até o final. Foi Arthur Lira que deixou o Bolsonaro matar mais de 700 mil brasileiros e não pautou o impeachment dele. Deixou ele cometer todo tipo de crime e não pautou o impeachment. Foi Arthur Lira que cometeu um crime de 400 bilhões de reais para o Bolsonaro comprar voto no ano eleitoral e
ficou por isso mesmo, foi cúmplice do Bolsonaro. Pois bem, o que acontece é que o Arthur Lira começou a ser pego pelo STF. E aí articularam lá, sabe-se como, nos bastidores, para que o Fachin, que sempre foi um fascista, traidor, bandidão, o Fachin manobrasse no STF para colocar o Cássio Nunes como relator aí dos casos do Bolsolão. Por quê? Porque senão, com a Polícia Federal ali na cola do Arthur Lira, não tem como ele articular nenhum tipo de anistia. Por quê? Porque o Arthur Lira ia usar dinheiro público para pagar por essa anistia aí para o Bolsonaro. E o Arthur Lira só não fala publicamente porque ele precisa dos votos do PT e da base governista para eleger o Hugo Mota presidente da Câmara. Então ele não pode falar publicamente, porque senão ele perde ali esses votos e ele vai ter aí uma oposição do governo aos planos dele. Só por isso. Senão ele falava publicamente que o plano dele é anistia para todo mundo, que são cúmplices dele. Aí, o Arthur Lira ama o Bolsonaro porque ele podia roubar indiscriminadamente. Pois bem, eis que o Barroso foi lá e falou, não, o caso não vai ficar com o Cássio Nunes. Tem uma outra investigação da Polícia Federal que está aí com o Flávio Dino sobre o caso do Bolsolão. Mas o caso que está mais avançado ficaria com um aliado do Bolsonaro, agora não ficará mais. Então não tem como, com o Bolsolão travado, vamos lembrar que o Flávio Dino bloqueou tudo. Desbloqueou uma parte, mas está tudo bloqueado. E tudo o futuro aí está bloqueado. Sem Bolsolão, não tem como Arthur Lira organizar a anistia para o Bolsonaro. Não tem. Ele ia usar esse dinheiro aí para comprar os votos. E com a Polícia Federal na cola de vários aí do Centrão e do bolsonarismo, que eles são ligados, o que acontece é que ninguém vai ficar aí pregando anistia, pregando alguma coisa que é peitar os ministros do Supremo, sabendo que eles estão nas mãos dos ministros do Supremo, porque quando a Polícia Federal começar a prender todo mundo, e é muito em breve que isso vai acontecer, prender todo mundo por corrupção, eles vão ter que beijar a mão dos ministros do Supremo, implorando aí, ó, solta fulano, solta cicrano, ó, solta, não deixa chegar em mim, porque é isso que os políticos fazem quando investigações começam a pegar os crimes deles. Eles vão lá beijar a mão dos ministros do Supremo. Então é isso. Então, quem vai ser o primeiro a ser descartado nisso tudo? Bolsonaro. Então ele já sabe disso. Por isso, já está dando aí uma série de entrevistas, uma entrevista aí nessa semana num canal chamado Auriverde Brasil, e aí nessa entrevista também falou que vai preso, também falou aí que a coisa tá ruim. Aí ele na CNN, além de falar que vai preso, ainda falou que se pegar mais de 30 anos vai ter uma retaliação, uma coisa assim, menos de 30 não, até 29 não. Acabou aí entrando no caso do Pintando um Clima e confessou novamente que pintou um clima dele com menininhas, adolescentes. E aí, para piorar aí toda a sua situação, ele tá agora se despedindo de seus amigos. Segundo aí matérias da imprensa, já faz algum tempo, o Bolsonaro, quando ele fala aí com seus aliados, é em tom meio que de despedida. Ele percebeu que ele vai ser abandonado por todo mundo e que ele vai ficar preso. E aí ele começa a falar que, já aceita que a Michelle seja candidata à presidência, falou que, se não for a Michelle, tem aí o Flávio Bolsonaro, que ele considera um bom articulador, e que tem o Eduardo Bolsonaro, quer dizer, alguém da família dele. Na mesma entrevista para a CNN, ele alfinetou o Marçal, disse que o Pablo Marçal é carta fora do baralho. O Pablo Marçal foi procurado pela CNN e retrucou. Falou que é só se eu for carta do baralho, fora do baralho do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro está fora do jogo, ele é inelegível. Ai. E aí o Marçal diz, o Bolsonaro acha que só está dentro do baralho dele, aliás, só está dentro do baralho do Bolsonaro quem é familiar dele, ele quer eleger um familiar, por isso que eu tô fora, mas não preocupa não, quem tá fora é ele. Então o Marçal já começou a virar sua artilharia pro Bolsonaro. Prepara, viu? 2025 e 2026, o Marçal vai brigar feio com o bolsonarismo, o Marçal e o Nicolas, vai começar uma guerra aí na extrema-direita por poder aí, para quem tem mais poder para ver quem tem mais poder de persuasão contra os bolsominions. Então, quem consegue manipular mais os bolsominions? O Marçal vai provar que ele consegue mais. Ele tem um alcance muito maior, ele e o Nicolas têm um alcance, o Nicolas também tem um alcance maior que o Bolsonaro, os dois juntos têm um alcance mais de 10 vezes maior do que da família Bolsonaro. Então eles vão sofrer uma derrota feia aí nas redes sociais, a base bolsonarista vai rachar nos próximos meses. Prepare-se, eu mostrei aqui
mais cedo alguns comentários nos posts do Nicolas, e eu mostrei todos os principais comentários com mais curtidas são de pessoas aí, de bolsonaristas atacando o Nicolas. Não pense que não vai ter volta. Vai sim. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!